Ministro, muito obrigado. A Rádio Bantaba online, com o jornal O Democrata, para a maneira que você está a papel conosco. Não me estive em poucas palavras. O país não vai celebrar as Forças Armadas no próximo dia 16, mais um aniversário, 56 anos. E nesse mais um aniversário e tem algumas atividades em especial para marcar essa data. Obrigado, a mim que não agradecer a boa presença, porque é uma oportunidade que nós damos para efetivamente não vá para a pia de 16 de novembro, que é uma data histórica na vida de nosso povo, de Guiné e de Cabo Verde, para o objetivo para a luta, a libertação e para libertar a Guiné-Bissau e ilhas de Cabo Verde. Suma que você viu ocorrer durante a luta de libertação, processo que nós estamos a falar Congresso de Casaca, que era uma simples reunião convocado para partido para poder sanear um conjunto de problemas que o início da luta armada disse, que bem acaba para transformado num congresso. Isso significa que depois do congresso, uma das resoluções que sai e para criar forças armadas revolucionárias do povo e primeiras unidades de facto foi em 1964 que criado na Caurandi. A partir daí, um instrumento militar para a libertação de Guiné e evoluir no sentido de poder libertar o país. Tanto assim que 16 não vai comemorar, 56º aniversário, que na vida de uma instituição não pode tomar como é que tem grande e catiu no tempo, mas quase meio século que passa. Efetivamente, Forças Armadas desenvolvem e passa mutações e transforma, porque durante o próprio processo de luta e libertação antes da independência houve reestruturações cada vez que fazido para tornar um instrumento eficiente. Esse ano tem uma particularidade, porque casou 16 de novembro que não vai comemorado, mas dentro do quadro de comemoração de 16 de novembro, ainda tem exumação e transladação do corpo do general João Bernardo Vieira para a Moura. Portanto, aquele aspecto particular e especial que tem está ligado com esse ato que o Presidente da República, General Umaru Sissoco Embalo, Comandante Supremo das Forças Armadas, está considerado como início de um ato de reconciliação do povo guinense entre nós, porque ao longo de nossa história e tem um conjunto de situações que passa que preciso fazer um marco para não começar a pensar na reconciliação. Portanto, é 16 de novembro e tem esse aspecto que para nós é importante para enaltecer. Suma que no início vamos falar com General João Bernardo Vieira, ou seja, e criado Forças Armadas em 1964, alguém que teve um papel muito ativo na formação de que unidades que criado na Caurandém naquela altura. Portanto, ele que não vai ser de atos, tirando aspecto de festa, ainda tem que parte de sentimento de translação do corpo. Não tem convidados especiais, parte um chefe de Estado, então alguns oficiais militares de sub-região? Não tem presidente de Mali que confirma-se vinda para vir estar junto com o chefe de Estado na comemoração de 16 de novembro. Mas não tem a confirmação também de Gâmbia, que não vem, não tem de Togo, que não vem até agosto, esteja confirmado. Portanto, não pensei ainda continua chegando a mais alguns países. De Gâmbia com Togo, chefes de Estado ou chefes de Estado-maiores? Não, chefes de Estado-maiores. Chefes de Estado-maiores e chefes de Estado. Portanto, esse estudo na vim para vir mati 16 de novembro. Papia de Forças Armadas e papia disse manga de conversas. Entretanto,
qual que é a real situação que nós vivemos na cortege nesse momento? Papel de uma Forças Armadas, uma coisa falar, e papel de manga de situação, porque se história em si está confundindo com a história do próprio Guiné. E aquilo que não de passagem falar ontem, cometeu vicissitudes que passa nas Forças Armadas, que preciso no papel dela. E a minha apologista, uma manga de gente, está falando como hora que história, independentemente de que parte bom de história, que parte também que sabe ou que acaba ali, tem que papiar dela, pesa a história por estar completa. Porque nós sabemos como aí passa manga de episódios e Forças Armadas transformam para poder sempre na procura de por ser umas Forças Armadas modernas, sobretudo para por ser republicanas. E com situação fácil, que lá para ver que por aderência à própria luta de gente que vai para a libertação nacional, manga de bias e hora que a luta acaba e que gente tem que transformar para poder corresponder situações reais de momento, sobretudo nessa fase que nós vivemos. Nós chegamos a uma situação que a não deixava a Forças Armadas há mais de 20 e tal anos, você precisa para não criar condições estruturantes para Forças Armadas poder andar aqui caris. Na papel de infraestruturas para formação nesse caso? Exatamente, na papel de infraestruturas, na papel de formação. Papel que passa, não chega ali, não já um chefe de Estado-Maior General, se vou lembrar perfeitamente, General Biague, que não acaba para reconduzir para si função. Não nada mais, nada menos, de que hora coisa como e tem um conjunto de trabalho que não fazido em termos de estabilizar, porque nós sabemos como Forças Armadas está acusado de golpe de Estado, está acusado de instabilidade, está acusado de uma série de coisas. Alguém que conseguiu estancar aquela durante 5 anos, no mandato do presidente José Mário Vaz, só que não tinha fase ali, pensei em um instrumento para continuar aquele, para poder estabilizar as Forças Armadas. Mas esses aspectos estruturantes que nós falamos, não tem um local que nós está falando, Escola Militar de Comeré, e nós vamos tentar dar tudo condições necessárias para ser o que nós vamos qualificar tanto sargentos e praças, como também não forças policiais ou de guarda, agentes do Ministério Interior, próprio Judiciário, porque não? E lá com a treinar, e lá com a adestreles para poder cumprir cabalmente que se missão. E assim que nós está falando como independentemente de tudo, Forças Armadas têm que criar condições de infraestrutura na quartéis para a gente que está lá para estar na melhor condições de poder habitar para cumprir que essa tarefa. Isso significa que, no caso concreto do Comeré, tem um conjunto de coisas que não vai recuperar lá. Na casos de caserna, partes de dormitório, refeitório, e de construtores, não está estudo para dar aquelas condições necessárias. Não tem caso, por exemplo, de Marinha que não visita há pouco tempo e tem também dificuldades e degradação em infraestruturas que está lá, mas é que só Marinha, que não olhar na manga de quartéis do interior também, e preocupação do presidente da República, de nosso chefe do governo e a nós enquanto responsável para o plano de defesa, não preocupação e para não adequar para a gente se caribiar as melhores condições de poder servir o país. No papel de Comeré, o ministro referir naquele serviço, retoma de serviço militar obrigatório e início de recrutamento de mancebos, e para quando? Não pode contar. Isso tudo está condicionado com o tempo que não acabar adequar a Comeré, porque não acaba por emitir mancebos na Comeré. Agora que tem um bom código de dormir, que tem um bom código de fazer treino, que tem um bom código de lazer, porque agora que entra a escola militar, está tendo tudo um conjunto de atividades, dentre elas também de descansar, de jogar e por aí fora. E que ela normalmente não pensa como não coincide com o final de ano, ou quando não retoma novo ano 2021, a partir de lá não está em condições de fazer serviço militar obrigatório. Efetivamente tem, porque lei que chega de revogado, a única coisa é que está aplicado. Então, aquela que não vai procurar aplicar, e depois, paulatinamente, não começa a formar e qualificar aqueles que estão próprios que estão na
Forças Armadas. Ministro, depois de manga de avanços com recursos na que está falando de reformas das Forças Armadas, na qual peco não fica nele? Bom, suma cusibi, não chega ali não olha parado um processo de reforma que não é financiado para o próprio, aliás, com encorajado para a CDAO, mas sempre se traz estava a União Europeia. Esse processo de reforma e acaba para parar porque no fundo tinha que dar um determinado fundo para gente poder desmobilizar na medida em que hora que ela vai inserir na sociedade para ter algum instrumento ou algum meio financeiro que ajude a ser inserção na sociedade civil. E esse fundo que é buscado por aqui tem para a gente começar vai paulatinamente na reforma. Bom, mas a hora que o papel de reforma às vezes está assustando a gente. Está assustando contra uma cura com gente mais velho, pode ser gente mais novo, por aí fora. Mas que aquela aqui questão, que não pode no fundo, o tem oficiais com determinada idade, mas que estão em condições de ajuda, porque não há nada como mancebos também que não há papel deles. E tem gente ainda que pode continuar na treina aqui, gente, e não continua deles ser conhecimento nas aulas que tem, porque aulas militares, e que só vai cobrir no terreno, mas também, não tem aulas normais, que se carga horária e tem conjunto de disciplina, desde tática, não no papel de geografia, não no papel de outro tipo de disciplinas, gente veio que tem problema de pensar como gente ter condições de poder ajudar ainda na forma gente. Portanto, não pensa como a reforma emana que sentido, mas cadê currículo beijos para ficar só com novos ou currículo ou ficar só com novos sem beijo. Portanto, nenhum coisa misto e tem continuidade. Sr. Ministro, nesse momento, quais são os desafios do Ministério da Defesa Nacional em relação às Forças Armadas? Não, no grande desafio que nós temos nesse momento é a gestão criteriosa de recursos humanos que as Forças Armadas próprias têm. Se nós chegamos ali, um papel de passagem, não começar com um processo estruturante. Primeiro, não conceber o conceito de defesa nacional, não atualizá-lo, para não poder perceber de que missão que não pode dar nas Forças Armadas. Se nós conhecemos missão e uma coisa que de vez em quando está muda a realidade. Isso significa que? Isso significa que não tem que definir missão clara de Marinha, não tem que definir missão clara de Força Aérea, não tem que definir missões claras de Exército. Mas o que não falece? No conceito de defesa que é elaborado, não chega à conclusão como Guiné-Bissau é um país costeiro, um país composto de duas partes. Dali está reside a importância que a Marinha tem. Para o que fala Marinha, não há papel de no mar, setor de pescas, por exemplo, que pode contribuir grandemente para a balança de pagamento, ou seja, para riquezas que estão no mar. Mas que só é balizo pode proteger. Que ela só é balizo pode comunicar também com gente que está espalhado na ilha. Não se vê como nenhum momento, não tem situação que se canoas e que até nem mesmo que está chegando na outras ilhas, não é papel na e tem ilha casa de Bubaca em Caciquema, ou não é papel de Baunhucum, não é papel de ilha de João Vieira, não é papel de Ilha de Cavalo, não é papel de mais outras ilhas. Portanto, e esse tudo preciso ter presença de Estado lá. Naquilo que não pensa, onde mesmo que não pode apostar nele momento e que vulgarmente não está falando barcaça, mas aquilo não está chamando lanchas de desembarque médio, que pode ter função não só militar com fuzileiros, mas pode ter também função econômica, porque aqui a população hora quer produzir e tem causa que também se leva a ser produto. Alguma coisa a gente sai para poder estimular o próprio turismo na ilha. Portanto, não presença naquela zona e está dissuadir para a gente pensar como por estar numa ilha para fazer o que sabe-me desde pesca ou até de algum crime organizado. Portanto, é como não precisa manter a presença na ilha, papel importante que a Marinha pode ter. Mas muito mais do que aquilo, um papel também nas videtas de fiscalização. E que é preciso para a Guiné-Bissau arranjar corveta. Corveta, curiosamente, grandes barcos, bom barco, mas é muito prejudicial para nós. A nós não há água a nível de Bissau. Porque por ter um corveta parado,
24 horas sobre 24 horas, às vezes um conjunto e grande quantidade de combustível que está gasta. No mínimo 1 tonelada de combustível por dia, ou quando sustentar aquela toca, quando chega uma semana, e manga de dinheiro. Se calhar é preciso não adequar, se uma coluna fala, meios que não pode contexto, que não pode ajustar a não realidade, para efetivamente não poder avançar com fiscalização marítima. Maior ocupa apenas fiscalização marítima é essa missão de própria marinha. Então ficou para pensar também na Força Aérea. Força Aérea tem um componente extremamente importante, que através de voos que ela realiza, é poder comunicar a marinha, que eu visualiza na água, dá uma coordenada exata que ela entrega e que ela apresenta para a marinha sair lá, que ela está para fazer uma fiscalização permanente. Como se não bastasse, também a Força Aérea poder contribuir naquilo que nós estamos falando, busca e salvamento. Ora, que ela pode ter evacuação de doentes, evacuação de população civil, mas também turistas podem tirar de um lado para outro, para tornar a ilha muito mais perto. Está tendo a opção, quer do bairro de barco, ou também vou utilizar meio aéreo. Portanto, tem aí dois componentes. Mas ficou parte terrestre. Efetivamente, que exército, que tem que ter aqui condições também de treinar, ter condições de mobilidade, mas numa perspectiva de segurança, ou seja, criar condições de segurança ao longo de toda a fronteira da Guiné-Bissau, cooperando com outras forças também de países vizinhos. Só me preocupa na questão de formação. Meu problema é como há um grande desafio que o mundo enfrenta e tem a ver com nova tecnologia. Será que tem um plano de formação para militares guineenses, sobretudo em relação a esses armamentos de nova tecnologia? Não, é verdade como não tem. Aliás, há um dia o Capurina, se uma coisa fala, o que pensa na formação e com nova tecnologia. Interessante, sou jornalista, a nós naquele ano que nós fazíamos 7 anos, nunca chegava 7 pessoas. Acho que era 5 pessoas nas Forças Armadas. A nós, não chega ali, depois de 20 anos, volta, não tem juventude, não tem jovens, uma lida com gente que tem licenciatura, tem mestrado, tem doutoramento. Bom, essa base é extremamente importante. Não tem um departamento do que não está falando TIC, Tecnologia, Informação e Comunicação. Portanto, é tudo para adequar nas condições de não ter armamento moderno, tem que estar habilitado. Mas onde que eu poderia dar que condições? Vestibular, não está falando, eu tenho que preparar previamente. E na escola de comer. Então, naquela suma que você vê, Forças Armadas, independentemente de ramo, ou quando fala Marinha, Exército, Força Aérea, não tem também serviços de armas. Gente de infantaria, gente de artilharia, gente de engenharia, gente de transmissões, que no mundo de AOS, eles que estão ocupados de informática. E esse aspecto de informática também vai ajudar o país, inclusive naquilo que não está papel de ciberguerra, ou seja, de cibernética. Se é verdade, e de como a gente tem que estar capacitado cada vez mais para poder acompanhar a tecnologia e armamentos modernos que tem no papel de caso de drone, por exemplo, que preciso implica cada vez mais tanto na Marinha, Força Aérea, no Exército, tanto para reconhecimento, também para dar informação atempadamente. Curiosamente, se olha, semanas que passa, e foi uma semana muito interessante, porque nós recebemos embaixador de Canadá, que vem que sai de defesa, nós recebemos embaixador de Turquia, que vem que sai de defesa, nós recebemos embaixador de França, que vem que sai de defesa, nós recebemos embaixador de Rússia, portanto, de China, tudo é coisas e no quadro não podia incrementar cooperação com esses países que tradicionalmente não têm. Portugal, e tem a manifestação clara, e a nós também não temos vontade, para não poder produzir um lei quadro de cooperação, para não poder avançar adiante. De nós maior aposta na ser formar recursos humanos. Mas na riba naquela para falar como recursos humanos só aí ali se encontrou ou conseguir criar condições de uma gestão criteriosa. Em outras partes do mundo, onde é que estava buscado nela experiência para poder gerir empresas no domínio de recursos humanos e nas Forças Armadas. Em concreto, nos Estados Unidos, conforme coronéis na SEI de gestão,
eles que estão buscando para empresas grandes, para gerir recursos humanos. Mas aquilo só é possível numa instituição, Forças Armadas, hora que gestão é criteriosa. Porque poder esquecer ninguém na altura que tem que fazer um curso de qualificação. Porque poder esquecer ninguém como é chega a altura para promover. Portanto, hora que chega a hora de se não sair, você tem que ter todo um conjunto de elementos que não pode gerir aqui. Então, quando nós estamos falando uma gestão criteriosa, que o próprio Conselho de Defesa Nacional definindo, não tem que andar para aqui caminho. Se assim, nós não batem um conjunto de problemas, nós estamos falando como o tem pirâmide invertido, ou que tem mais graduados do que soldados, que a pirâmide está por funcionar direito. Mas nesse período, como é que não está? Não tem situação efetivamente, de que estou a galão mátio de que soldados. Então, e paulatinamente. Obviamente que tem aqui número de galões, se tu nunca pode falar como ele que é culpado, a própria instituição que conseguir gerir a situação para que isso aconteça. Porque, curiosamente, cada galão que hoje não tem, e tem um período de tempo que eu estou usando. A bolsa saia de escola militar. Você tem, por exemplo, 2 anos, o prioridade do tenente, que é de graça, que não tem nem nada. Mas por sair de tenente, por ser o capitão, tem que fazer curso. E que depois de 3 anos, você tem que fazer curso. Não admitir hipótese como fazer que curso que passa. Se o que passa, obviamente, uma pera. Porque tem outra promoção que não vem, que não vai para baixo, o não tenta mais que passa. Mas o bem é tantas quantas vezes o que passa, o que tem outra maneira para fazer, e tem que gente que não ultrapassou na galão. Portanto, é estudo e gestão rigorosa de recursos humanos, como eu tenho que fazer. Sim, só ministro, mais uma questão. E tem havido e continua a ter fragilidade no relacionamento entre militares com forças de segurança. Ultimamente, não existe um caso nessa fim, nem que o comandante da POC envolveu com um elemento da Guarda Nacional. Esse sentimento é recorrente e tem a ver com o quê? Bom, e tem a ver também com formação. E tem muito a ver com formação, se não quero falar. Porque polícia, com Guarda Nacional, nem com militares, que dividiu ao fim ou cabo tem conflito. Desde nesse momento de recrutamento, no momento de formação ou treino, eles estudam qual que é o papel de um, qual que é o papel de outro. Curiosamente, que até deixa de ter animosidade. E somos jornalistas, não é aqueles de rádio, não é aquele de televisão, não é aquele outro de imprensa escrita, sempre tem alguma rivalidade nessa metade. Mas a nós não tem que compreender como e tem um objetivo único. Ora, que aquilo é percebido para a instituição, se uma polícia ou guarda ou militar, está funcionando na tua normalidade. Não está achando como graduado que está lá, de um lado para o outro. Ele que tem a responsabilidade de fazer as seguintes como essa missão que tem é que é preciso para pensar como tem e tem conflito, nem positivo nem negativo. O objetivo é um só. Ora, que a polícia e a ordem pública tem dificuldade, guarda também para ajudar. Guarda Nacional. Se o Guarda Nacional também tem dificuldade, crescendo, o militar está chegando. Portanto, ora que assim complementaridade que está lá para poder funcionar. Agora, aqui pequenos conflitos e para alguma desinformação que o proprietário acontece. Sim, ministro, o papel na questão de serviço militar obrigatório. Pois. Na última entrevista, o falou como e tem havido, quer dizer, quem tem entender questão étnica no processo de recrutamento. De quem que isso é fenômeno? Até aquele ponto que está prejudica não militares e não polícias. Está prejudicando o país porque a gente não pode lembrar como a Guiné-Bissau que está vive isolado. Guiné-Bissau está inserido numa como é que se diz, numa sub-região, numa região, num continente, que não chega no mundo fora. E cada quem tem que jogar. Obviamente, com o papel como na Forças Armadas está uma etnia só, e às vezes a gente está descuidando e está esquecendo na história. O que é que acontece? Na passada houve serviço militar obrigatório. Manga de gente bem, independentemente de se etnia, que se origem. E é coisa bem começando a acentuar que a guerra de 7 de junho. Porque dificuldades que está tendo na quartel, às vezes a gente está muito percebendo. Não é papel de carências de farra, não é papel de carência de cor e dormir, não é papel de carência de próprio salário, não é papel de uma série de dificuldades que tem. E tem alguns gente que está aguentando, de comida, e tem alguns gente que está aguentando. Está falando, não, comida que está bem, não, que está bem. Imagina aqueles que conseguem aguentar carências tudo.
Eles que não ficam. Aqueles que querem conseguir, não vai. Se acabar, o missão caminho grosso de aqueles que ficam, aqueles que não ficam com Forças Armadas. Então, nessa base, o que pode acusar ninguém. A mim, é um grupo de gente que não recruta nos anos 90. Maior parte que gente que está nas Forças Armadas. Mas olha também outros deles que de facto aguenta tudo as vicissitudes e manter nas Forças Armadas até hoje. Então tem que perceber, não entender como serviço militar obrigatório, se retomado e pude contrabalançar para que a gente fique aqui visão como e só um grupo de gente que está bem Forças Armadas. Portanto, aquela é uma percepção errada cá nos próprios guinenses, uma que não gosta, se não está especulando, então custa também batiga num tamanho que a chegada tem. Ora que o serviço militar obrigatório tem tudo, e entra bem. Suba a provas de, como é que está falando, de inspeção, vou conseguir passar. Por não vai, o polícia do Cacicali tinha butiga lá, o que consegui, e que para a boa de que tinha como não levado, só que consegui, de tudo até. Portanto, não pensa que ele é paulatinamente e não ultrapassado, porque tem que aspecto patriótico e nacional nas Forças Armadas, uma das características importantes que é nas Forças Armadas conseguir ter até hoje. Curiosamente, com tudo dificuldades que as Forças Armadas têm e que o país tem em geral, e a única instituição que sobra que aquele espírito que está preservado, está entendido como legado de uma luta de libertação, nascer monquifica. Portanto, esse é um valor que é importante. Porque tudo que a gente está banalizando o problema de independência, mas menos nas Forças Armadas. Ou com o papel de soberania e continuando nas Forças Armadas. Portanto, e gente que e guardiões de todos os valores que não adquiriram durante a luta, tocou não cheguei a fase que nós estamos. Senhor Ministro e apologista? Não, nunca muito está preparado para aquilo. Agora, que cota boa fazer discriminação. Quer discriminação positiva ou quer discriminação negativa. Fala só o serviço militar obrigatório, porque a lei normalmente divide cedo, geral, abstrato e que tem que cedo como missi da raça. Não, se for só cota, só uma notícia problema. Aquela lei que é muito... que problema em si... Se todo cidadão está livre, se uma que não nasce livre, cada quem deve bem daqui deve bem nela. E eu que não tinha Força Armada não tenho concorrência. Concorrência significa que amigo Aliu não pode bem desporto. Se ele aguenta mais do que mim e corta a meta por menos do que mim, primeiro que eu tenho que sancionar para aquela. Tem que fazer. Por exemplo, nós jogamos na tradição de Guiné. De gente que mata navegava no tempo colonial e manjacos. Afinal, é que só manjaco que por ser marinheiro, nós vimos descobrir que tem outras raças que por ser marinheiro. Mas a gente de Baliu está falando como não, fula coça errado. Mas tem também fulas marinheiros. Portanto, em um conjunto de coisas que não tem que acabar com aquele tipo de tabu. Olha, etnias de Chone Bijugos. Ok. Será que é que pode vir? Fulas. Tudo gente deve vir. Balanta é pode vir. Portanto, não é problema e que gestão criteriosa. Se a bobo quer reunir condições para ser do capitão, o que pode? Que seleção natural, que nem elimina eles. Que nem elimina eles. A mim, não tempo, já que não chega à academia, não tem tudo raça. Às vezes não chega próprio período, não pensa como mais russo que não está para piaba de que não etnias. Bom, mas se gosta, cara que não fala, não é mais balanta que tem, não é mais fula que tem, portanto, quer dizer, nunca percebi que é que não pode chegar a ponto ali. Só no papel do Instituto de Defesa Nacional, que outra hora e foi uma peça que tem impulsionado, de facto, essa instituição. Não passa e entra gosto no anonimato. Como é que funciona? Em verdade, dentro do quadro de medidas estruturantes, não me se dá papel de relevo a IDN, que seria o Instituto de Defesa Nacional. O Instituto de Defesa Nacional está vocacionado para criar condições de doutrina poder aplicado. O que passa com o Instituto e de como está viva, ora que o bis deles ou algum fundo, ora que o nudo deles algum fundo,
Esse que não me escapa aqui. Ideia é que é criado para PNUD, é que é criado nem para o Nogubis, nem que é criado para nenhuma outra instituição da União Europeia. E criado exatamente para servir Forças Armadas. E criado exatamente para servir o Estado de Guiné-Bissau. Então, o que significa que o governo tem que responsabilizar para fazer tudo o que está no seu alcance e pôr fundo que é necessário para não fazer estudos e pesquisas necessárias para atempadamente abordar um conjunto de questões que é preciso usar nas nossas Forças Armadas. Portanto, essa que uma fala tem razão, mas o problema que está puro é como está viviba de fundos que está dado. Que fundo ganha dar é para. Esse que não tem que sair dele, isso é uma liturgia. Portanto, não está a assumir o Instituto. Não pode ser, Não está a assumir. E deve assumir, suma que tem INEP, assim como ele tem Instituto. É o Instituto que está sempre ligado com estudos estratégicos. Que é que não tem que prever para o futuro. Nunca se fica quando o próprio Instituto que conta gente como serviço militar obrigatório e por aí ajudar. Bom, mas tem outros estudos também que não podem fazer ligar com o serviço militar obrigatório, seu jornalista. É que tem várias formas de chegar para servir nas Forças Armadas. Aquela que não está falando, conscrição. Conscrição por ser voluntária e por ser obrigatório e por ser contrato. Nunca sou nós. A mim pode me trabalhar na Força Armada, ensina um contrato com Forças Armadas. Um pode vir voluntariamente, um para mim me se servir. Um pode vir obrigado. Mas curiosamente, o mundo evolui, países evoluem, não é que o serviço militar obrigatório que tem. Mas a gente pergunta, que não põe serviço militar obrigatório? Não fazemos toque, não estabiliza, a partir de lá não cria mecanismos que o serviço militar obrigatório que não tem, mas quase que é obrigado a assistir. A mim, esteve já nos Estados Unidos, não pensa você. Serviço militar obrigatório que tem lá, ali. Mas o único país do mundo com olha, gente está fazendo bicha para bater tropa. Está fazendo bicha. Para ver lá, recrutamento por fazer na Darling, e por fazer na Feira de Bande, e por fazer na loja de Jomaf. Bota bicha, toma nome, assim que é uma loja de cidadão em qualquer parte. Punta, mas coronel, o que é que não passa? Eu falei, não, é na lista para bater tropa. Mas algum problema? Eu falei, não, é misto bem. Para base de para ver o que é. Ora, que vai de tropa nos Estados Unidos, a vou fazer serviço militar. Vantagens que o tem, ninguém mais que está tendo. Para ver o que é. O tem direito de escolher cada tipo de profissão como se está habilitado, nunca se isso não entender. Cada tipo de empresa como se trabalha nela. Cada universidade acaba de se matricular. Amigo, bom, não chega qualquer universidade, se tem dificuldade de vaga, ela toma primeiro quintes que faz serviço militar. Empresa, ela toma o primeiro quintes que faz serviço militar. Hospital, boa vantagens. Então, porque não é problema na Guiné, e forma de aplicar a lei. Então, se Forças Armadas não andam para o caminho, e tem que tentar todo um mecanismo que não é criado para a gente poder bem, voluntariamente. Mas se não se vive voluntariamente, qual na Guiné? Outra empresa, a boa fala não de um da palha, outra não fala não, e que tem uma conjugação de esforço, é como não acha, como não começa a quer, mas caminho na vida cedo, cria benefícios para a gente novo, para poder saber como não tem que servir país, não tem que servir pátria. Os da Guiné-Bissau de introduzir armas naquele país. Ok. Que fala como eu usar na ataque ao quartel na Quindia, que acaba com a morte do próprio comandante do quartel. E tem um plano de seguimento dessa acusação? Não. A nível nem para parte de parte diplomática também. Parte diplomática, nem a nós, nem nada, porque não acha como aquele notícia de que está passa de fake news, ou seja, busca bode expiatório, se contrefalado. Numa ocasião, não contava de gente com a boca por falar com uma arma parse natal, porque conseguir identificar aquela arma, porque armas têm nomes, uma com contava de não repetir mais. Se um fala AK, que AK tem esse número,
Não estou falando, cada arma tem esse nome e tem esse mantém. Mas, ora que eu falo AK, eu por isso falar também RPG-7, por exemplo, e outro tipo de arma. Mas RPG-7, ela tem o mesmo número. E cada arma tem país de origem de que fabricado. E hora que sai, e tem cada país que vai, e que lá isso uma sequela, isso uma hora que não fala, ou que não fala de propriedade, hora que não fala de direito de propriedade, está seguindo tudo que o Bible tem direito intrínseco naquele meio. Portanto, ela arma tudo que vai parar na luta civil. São casos de barco, hora que é fabricado na Irlanda, mas tem que resistir tudo na Inglaterra. Cada coisa não vem para olhar, não está assim, esse barco fabricado na tal ano, com tal número, na tal coisa tem esse número de matrícula. Portanto, é uma preocupação para nós, não tem tantos assuntos importantes para nós papianel de que a coisa de arma vai para lá. Como é que chega lá? Qual é o interesse? Sr. Ministro, certo. A imprensa nacional notícia como e bem de forma discreta contentores que encaminharam para Forças Armadas. Contentores que é que tem lá dentro? Qual contentor? A imprensa nacional está na notícia como e tem contentores que bem de forma discreta e encaminharam para Forças Armadas. Especulação. Que é que tem? Não, especulação. Que tem contentores? Não, e bem um contentor. Quem estava lá? Que contentor bem com fardamento e bem com meios de comunicação de gente que segurança de presidência da República e vai passar preparação na Turquia. E Turquia manda os equipamentos para vir trabalhar aquilo. Por acaso, que dia que o contentor abriu na Amura, nós estava lá com os chefias militares, nós está com o ministro Botia também, que estava lá comigo. Eu falei falar com o contentor de manga dela. Na dúvida que levantou, outros falei armamento, outros falaram como é droga. Eu falei, mas ali um contentor são. Agora, a mim minimamente tem que estar preocupado. Oxalá perceba 3, 4, 5 contentores que tisse armamento, sou jornalista. Qual que espanto que tem? Forças Armadas recebem armamento. Isso mora quando na especula, não houve como banco receber dinheiro. Daquela novidade para você, jornalista. Banco recebe dinheiro. Onde é que novidade está nele? Militares têm arma. Não é novidade, nem coisa ali. Dentro de televisão, arranjaram câmara nova de televisão para bater filme. Não há problema naquela lá. Agora, o que está cedo, para ver como as Forças Armadas de Guiné, que está armado, que nem pistola é que tem, nem arma é que tem. Para cá, minha desejo para não estar direito. Para ter barcaças para a Marinha, para ter videtas para a Marinha, para ter helicópteros para a Força Aérea, para ter carros de combate para o Exército. Muito bem, eu vou procurar contente, uma fala de a gente está bem fardado, a gente está bem armado, não pode dormir direito. Se Nações Unidas pedindo, não pode ir missão de manutenção de paz, mas como não vai missão de manutenção de paz, o que tem nem meios. Não, e tem problema para ser bombeiro, receber carros de bombeiro, até que não dá. Sr. Ministro, é caminho de verdade como tem 2 blocos nas nossas Forças Armadas. Um que nasce de 7 de junho, outro acabou de fazer parte dele. Como consigo lidar que é 2 blocos? E que tem? Não. Aquilo é uma falsa questão. E tem uma única Força Armada? Uma única Força Armada que tem. Se tem bloco, está na cabeça de gente. Curiosamente, ouvi só. Primeiro dia que a gente chega na Amura, depois de tomar de posse, tudo que militares como olha lá, começando no chefe de Estado-Maior-General, tem 2 ou 3 tenentes-coronel que estavam lá, o resto eram generais e coronéis. Cada um deles, sou jornalista, me fala se não nos mantenha, me chama eles sem nome que se apelido, lembrando deles a história de cada um de mim que eles. Cada um de mim que eles. Portanto, um cano de bloco, Pepuri tem, de gente que querem na 7 de junho, na 7 de junho parte governamental ou parte de junta militar, aquela que tem. E verdade, a mim não foi governamental. Atual chefe de Estado-Maior e foi governamental. Atual vice-chefe de Estado-Maior e foi governamental. Chefe de Estado-Maior de Força de Exército
e foi governamental. Vice-chefe de Estado-Maior de Exército também foi governamental. Sumbo Nicolás Anatura e governamentais. Carlos Tio Bom e governamental. Portanto, quer dizer, e é problema Catapuro. E Catapuro está só na cabeça de Gintes. Porque se você lembra, antes de morte de Veríssimo ou de Tagame, Gintes combinaram para voltar a integrar Forças Armadas, tudo aqueles que participavam na governamental ou não. É normal. Esse alguém se bem lê, esse fazia 7º ano, outro fazia tal curso, se na bem mandando a mim. Como preocupado que naquela trabalha só? Estuda só? Ou é como? A mim convidado para ir para Forças Armadas. A mim que nega. A mim que nega. Nega. Vai faculdade de Direito. Vai estudar lá. Inclusive, na bimba para ser de defesa ou para ser embaixador ou qualquer coisa assim. Mas nunca sei também. Nunca sei também. Senhor Ministro, recentemente, apesar de estar fora vários anos de fileiras militares, portanto, é exato e criticar a maioria dos observadores que falou com uma imobilização à legislação militar sobre a mobilidade desse pessoal. Você tem uma opinião sobre as críticas? Entende? Mas desconhecimento total do Estatuto de Forças Armadas, de oficiais de Forças Armadas. A mim que é promovido para poder exercer funções de... para continuar a servir, por exemplo, para ser chefe de Estado-Maior, ou para vir ser do... como é que ele está falando? Para ser o chefe de ramo. Não. É que aquela que... Como é que é a minha promoção? Minha promoção bem no quadro do Estatuto está falado promoção para escolha. E promoção para escolha. E por ser também para atos excepcionais. Que é que? Aquilo significa como o público está no quadro permanente. O público está no quadro permanente ou está promovido. Ou está promovido. A minha outra que não sai de Forças Armadas, promoção de militares está fazendo tanto está na reserva como está na reforma. Me se pode ver esse artigo. Por acaso, eu bem... Promoção de militar na reserva e na força. Artigo 185. 85. Lei? De quê? Os militares na situação de reserva ou de reforma apenas podem ser promovidos por distinção a título extraordinário nos termos previstos no presente Estatuto. Ok. Eu ver. Proposta de revisão da lei. Ok. Portanto, ora que este estudo existe, a mim se uma gente na papel, mas ninguém está bem para ir falando. Curiosamente, eu sei o que é que está falando. A ainda ocorre o que é que está falando. E está arrancando tempo na Força Armada, essa fora de Força Armada, que ela para nunca fazia. E que ser um militar. Como aqui é possível? O que é possível? O que é possível? E tem que ter promoção a título póstumo. Ora que alguém não vai enterrado. Deus obrigado, e agora que vai enterrado. A minha última que na série de Forças Armadas, a minha era chefe de Estado-Maior de Exército. Sou jornalista. Chefe de Estado-Maior de Exército, tudo atualmente e majores generais. Tudo e majores generais. E eu não lei qualquer militar, não lei não costume, ora que na reforma terá mais um galão. Se sei que o major general quer que raro. E aqui que está acima. Porque tudo é gente. Não trabalha junto, tinha colegas, tinha camaradas. Tudo, sem exceção. Portanto, que crítica, e que é uma crítica benéfica para nós. E alguma precipitação com desconhecimento total de causa. Portanto, está ali. Promoções que olha assim, e tem existe, quer usar na reforma ou usar na reserva. Não é isso, não olha. De formas que a mim está na reforma. Não limite de idade, não atingir já. Tem dúvidas de uma questão. Sim. Não, mas me se perguntação é porque é assim muito pessoal. Como eu sou, você está satisfeito com o que olha? Sim, lei. Sou ministro. Certo. A nossa dia. Eu tenho a intenção de voltar à carreira militar na Força de Guiné-Bissau. Nunca pude para bem ser proibido, não está vedado para a lei. Bom, nunca mantém a parte. Nunca mantém a parte. A não ser como está na viola, ele falou como tem limite de idade, eu falo, não, bom, me sou como assim, tem que vai. Aquela que é por cedo. Como é que é possível?
não comandei parte social. Militar na Guiné-Bissau sempre olhar-se com desconfiança. Para cidadãos. A desconfiança naquele aspecto? Militar, relacionamento entre militar e civil sempre tem sido um bocadinho com reserva. Não. Bom, talvez para mim foi militar. Curiosamente, ainda vivi experiências interessantes. Foi militar, gosto de ser civil. Nunca tenho problema de perceber a psicose de gente em relação a nós. Porque eu estou falando com uma, agora não estou com uma boa militar, uma boa diferente, diferente com uma. Militar é um pecador normal e tem só uma função diferente de bom. E acaba. Portanto, ele tem medo entre civil e relacionado com não. Aquela academia existe. Pensamos outra. Não, para ficar ministro oficial superior na reserva, tenente general. Amigo oficial superior, amigo oficial general. Oficial general. Ok, muito obrigado. Certo. Tenente general. Certo, obrigado. Formado na direito. Sim. A OS, função quando exerce no governo, ministro de defesa. Ministro, qual os sonhos que você tem para esse setor de defesa? Ok. Obrigado, sou jornalista. Mas me só complementa uma parte. A minha primeira formação militar que recebi foi na Boia, Medina de Boia, em 1973. Porque tem a história também em causa, sou jornalista. Eu estou falando com uma amiga antigo combatente. Como é que se nome? Jornalista? Filomeno. Eu estou falando com uma amiga antigo combatente. Como por ser antigo combatente em civil escreve? Falei bem. Então, por ser antigo combatente, o que tem que civil escreve? Na 73, nós juramos a bandeira na Medina Boia. Nós saímos de lá. Não vai para a União Soviética, naquela altura, atual Crimeia, na Simferópole. Lá que vai fazer a primeira preparação militar depois de Medina de Boia. Não sai de lá, não volta ali. Não faz o 7º ano, na 1979, a não ser de primeiros gente que faz o 7º ano nas Forças Armadas, não no papel de Baioba, em Balo, não no papel de Domingos Indi, não no papel de Emílio Costa, não vai estudar na academia. A não ser de mesma promoção, Tenente General Emílio Costa, a não ser de mesma promoção. Não fazer a academia militar, Frunze não volta. Sempre tinha sonho, sempre tinha preocupação na Força Armada e para modernizar as Forças Armadas. Há dias me vai visitar com Meré, dado um manual que eu não escrevi em 1986. A mim própria não admira. Acaba em 83, 86, não fazia de manual para assinar não gente. Mas sai de Frunze, vai aos Estados Unidos da América. Para fazer uma missão exploratória, aqui que nós estamos falando no quadro de IMET, para não poder ter cooperação com a América. Vai ter San Antônio. Malgré a minha caminho estudar lá, Riba, vai para Cuba. Vai fazer arte operacional. Sai de lá, vai para o Instituto de Altos Estudos Militares na Portugal. Vai fazer curso de Estado Maior. Sai de lá, vai para a França. Vai fazer o que está falando CID. Que significa que o tada curso de gendarme, o tada de força aérea, o tada de marinha, o tada de exército, para poder comandar 4 ramos. Depois de que lá bem, naqui que você estuda, não foi chefe de estado maior de exército, depois não bem abandonar, para ver que a guerra não sai, não vai fazer direito. Não fazer direito, bem vai a Portugal. Não sai na Portugal, vai fazer Instituto de Defesa Nacional com uma papel da IDN. Vai fazer curso, lá que defende tese de reestruturação de forças de defesa e segurança na Guiné-Bissau. Direito foi para mim um instrumento de complemento. Tese de mestrado? Sim, direito que é para mim um curso de complemento, tese de mestrado nas ciências militares, mas também bem contemplado com bolsa para fazer mestrado nas ciências políticas e direito constitucional na Portugal, na Faculdade de Direito de Lisboa. Não vai tocar escrever minha tese e tema tão atual que Guiné-Bissau tem, qual que papel de presidente da República nos países lusófonos. Tese acaba e criado argumentos para defender e vinha projeto de Mariam. Larga estudo em Guiné-Bissau. Gosto de faltar só para defender tese na ciências políticas e direito constitucional. Não estou falando, aquela própria nica militar. Onde é que isso é? Por acaso não foi militar. Não fazia paraquedismo na Pau, na França. Há dias ainda
embaixador com a defesa da França na Grã-Bretanha. Mas se sabe, a gente está falando aquela que provoca a civilei. Não está certo. Mas aquela que não provoca a civilei. Portanto, sou jornalista, tem na manga de especulação. E guinense está vive mais de especulação. Ministro, parece que agora não vai ficar mesmo. Muito obrigado. Nessas cerimônias comemorativas de 16 de novembro. Dia 16, bom ensaio a entrega de medalhas, vou até chamar medalhas comemorativas, um novo aspecto. Ok, esse também é quadro, no quadro de que nós estamos falando, estruturante de não Forças Armadas, e tem um conjunto de trabalhos que nós fazemos para não poder reintroduzir, para fazer gestão criteriosa de não homens. O que não me fala que aquela? Não tem necessidade de quem que faz bem para não premiar e quem que faz mal para não falar como de fato o que faz direito. Na base, no cano onde que está nela assim a mão para mostrar para vocês umas coisas muito interessantes, porque Guiné é o único Forças Armadas do mundo que toda gente tem posto de generais é que está tendo, como é que se diz, é que está tendo pessoa diamante, é que está tendo medalhas, tem chefe de Estado, mas é que tem nenhuma condecoração. Agora não introduzir, e quando nós estamos falando de serviços distintos, não estamos falando de valor militar, não estamos falando de mérito militar, não estamos falando de comportamento exemplar. Em 4 medalhas. E essas 4 medalhas, ainda vai associar aqui quando nós estamos falando de medalhas privativas do Ministério de Defesa com o Estado-Maior-General. Que significa que o Ministro de Defesa pode condecorar a gente, assim também chefe de Estado-Maior pode condecorar alguém que não faz serviço lá, militar ou civil, que destaca para desenvolvimento de Forças Armadas. Mas tem medalhas privativas de ramos, e gente de Marinha, Força Aérea, Exército, que o chefe de ramo pode condecorar. Estude em medalhas militares. Mas tem aqui que não está falando medalhas comemorativas, em que assim que o jornalista apanha nelas informação, que medalhas comemorativas e significa como nunca podia esquecer 16 de novembro, e tem medalha que não vai dado para dia 16 de novembro. Mas vou ensaiar. Não trabalha nela. Medalha de como? Não tem medalha de igreja. Esse tudo não está falando comemorativo para ver medalhas que efetivamente gentes que podem esquecer de que passa na nossa história. Gentes que podem esquecer de que passa na nossa história. Diz que podia esquecer de que passa na nossa história, porque quando eu falo 16 de novembro, tem que contar gente naquelas condições que 16 de novembro passa. Naquelas condições como passa. Batalha de como, pensa, mas não vou falar de como. A formação militar. Ok, a formação militar. Vou também falar de Glede. Glede foi como é que está falando, de grandes combates que a gente fazia, para não falar como a partir de fim de igreja, e chegar à conclusão que tu que tem a condição de continuar corrente de colonização e acaba para acabar e tem ruptura de equilíbrio entre nós e cultura, porque no início está ganha, mas não está ganha. Mas a partir do momento que não acaba com essa supremacia aérea, ele acaba. Ruptura tem e coisa passa cedo, suma-se contra de como agora não justamente de igual para igual. Olha, por exemplo, uma das coisas que eu me vai mostrar para vocês, nunca consegui. Essa medalha 16 de novembro que não é para o parque. Penso que não é para pegar que já manca, mas infelizmente. Entendi. E só pegou hoje a imagem, mas pronto. Não chega lá. Ok. Olha, fala. Esse medalha de serviços distintos.